Bom dia para quem está chegando, bom dia para quem está chegando. Eu sou professora de Enneagrama, sou especialista em traumas, sou especialista naquilo que a gente chama de tuas emoções. Se você sente demais, reage demais, isso vai te tornar improdutiva, improdutivo. E se você sente de menos, isso também é uma dificuldade. E aí eu quero falar alguma coisa sobre produtividade. Produtividade. Por quê? Gente, agora, ainda mais nesse mês de setembro, todo mundo fala sobre tem que ter saúde mental para fazer as coisas que você quer fazer, tem que ter saúde mental para ser mais produtivo. Não é assim que se fala? Não é assim, gente? Produtividade. Né? Tem uma conversa sobre, por exemplo, a inteligência artificial veio para ajudar a gente. A inteligência artificial veio para poder te dar mais tempo. E eu quero te fazer uma pergunta aqui, muito de provocação. A inteligência artificial, ela veio para te ajudar a ter mais tempo de lazer, de férias, de tempo com a sua família, de tempo fazendo as coisas que você gosta, ou a inteligência artificial veio para pegar uma tarefa tua que você fazia em 5 horas e fazer em 2, e essas 3 horas que teoricamente te sobrariam, você pegar elas e descansar, e é isso que você está fazendo? Ou essas 3 horas que te sobram, você está produzindo mais e mais e mais? Ou seja, a inteligência artificial que prometeu te ajudar, ela está te ajudando a ser mais saudável? Ou a gente está tendo uma jornada que é uma jornada muito maior hoje em função da IA? Então, quando a gente fala de setembro amarelo, né, que eu estou falando de setembro azul aqui já, essa peça publicitária que se formou ao redor do setembro amarelo, eu quero trazer para vocês um incômodo, tá? Para quem está na Rádio Vibe Mundial, essa live ela vai para o YouTube, Conexão Enneagrama também, tá? Tem um incômodo aqui, ó. Saúde, gente, não é só saúde mental. Tanto que a gente não fala mais sobre saúde mental, saúde emocional e saúde do corpo. É uma coisa só. É o corpo todo que está muitas vezes gritando junto com as condições de vida que você tem hoje. Que condição de vida você tem hoje? Me conta. Você tem um tempo com a inteligência artificial para ficar mais com os teus filhos? A tua vida melhorou? Então, como é setembro e a gente precisa falar sobre esse tema, e esse tema é o que eu trabalho, é a minha carreira, é o meu negócio, eu quero trazer os dados para vocês, tá? Eu quero dizer para vocês que no Brasil, o suicídio ele já aparece entre as principais causas de morte entre 15 e 29 anos. Esse dado não é opinião, isso é muito importante entender. Esse dado é um dado oficial, é do Ministério da Saúde, que publicou que aqui no país o suicídio é a terceira causa entre 15 e 19 anos e é a quarta entre 20 e 29 anos. Então, não ter tempo, não ter uma rede de apoio, não ter política pública, tudo isso cobra um preço. E eu vou voltar aqui na questão da IA, tá? Vou voltar em relação à inteligência artificial. É, porque a gente não pode falar sobre Setembro Amarelo. É muito importante isso que eu quero trazer para vocês. Como se a solução ela tivesse na tua agenda ou na tua gestão do tempo, ou você procrastina porque você é preguiçosa, ou num hábito que você tem semanal, tá? Então, eu vou juntar aqui essas frentes que eu estou trazendo para vocês. Primeiro, essa promessa muito rasa, né, de que a inteligência artificial te daria tempo livre. E na prática, o que todos os dados estão mostrando, deixa eu ligar aqui a luz, gente, que ela apagou. O que todos os dados estão mostrando é que a gente está trabalhando muito mais. Opa, a gente está trabalhando muito mais. Você não está pegando essas horas todas, né? É, que você tinha de uma jornada que já era infinita, de gente recebendo uma média de 117 e-mails por dia, sendo interrompida a cada 2 minutos, né?
aumentando muito mais o nível de reunião que a gente tem, o nível de conversa em chat, em WhatsApp. E não sou eu que estou dizendo, é a própria Microsoft que está analisando o uso dos 365 dias no mundo todo, especialmente em 2025. Então, ou você põe essa tecnologia para reestruturar o teu trabalho, ou você só acelera o caos. Então, a segunda frente é a realidade da jornada no Brasil. Por que a gente fala da jornada 6 em 1? E tem gente que acha que isso não tem que continuar assim, que não tem que mudar, que jornada 6 em 1 não é um problema. A escala 6 em 1 e as longas horas de trabalho precisam ser contadas quando a gente fala lindamente de uma peça publicitária chamada Setembro Amarelo. Então, existe uma relação direta entre excesso de jornada e acidentes de trabalho. E isso é no mundo todo, tá? Isso não é no Brasil, tá? Então, a gente vê muitas coisas. Essa semana eu conversei com uma pessoa, tive a graça de conversar com uma pessoa que estava ainda procurando ajuda e procurando curso para fazer e procurando ajuda. Uma enfermeira que vira e mexe, ela tem que dobrar de 12 para 24 horas de trabalho. E ela trouxe uma fala muito potente, dizendo assim: quando eu tenho que dobrar, eu sinto que eu não tenho condições para isso, que o meu corpo ele não me obedece mais. Vocês já sentiram isso? Eu já senti, gente, do corpo não me obedecer mais de tanto trabalho. Então, a gente precisa entender o seguinte, né? Caminhoneiro, comércio, frigorífico, enfermagem, isso não é uma falta de gratidão da geração gratiluz sobre o trabalho. É um desenho ruim mesmo, é um desenho ruim, tá? Então, a gente precisa, eu vou trazer aqui, eu estou na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente sempre. Eu sou Yara Cunha, meu Instagram é o Conexão Enneagrama. Essa live vai ficar gravada no YouTube para você mandar para alguém, porque as pessoas tendem a se culpar porque elas não estão cuidando da saúde mental e emocional. Ou seja, se você está medicada, está com depressão, se você tem ansiedade, se você tem insônia, se você está com irritabilidade. Mulheres, eu falei essa semana que mulher não tem paz, né? Porque mulher ainda tem menopausa. A gente acha que em algum momento vai parar de menstruar e que a gente vai ter paz, e aí vem uma coisa chamada menopausa. Além de todas as cargas de trabalho, além das mães solo, além de tudo, né? A gente ainda tem isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu fico muito assim, cara, eu fico com raiva quando vem gente aqui na internet dizer que as pessoas têm as mesmas 24 horas no dia. Eu vou dizer para vocês que isso, assim, ó, meu Deus do céu. Como é que uma mãe solo de 3 filhos, que pega trem de manhã para ir para o trabalho, mas antes ela tem que deixar os filhos na creche, ela tem que contar com uma rede de suporte que muitas vezes ela não tem, mora na periferia, mora muito longe, tem violência sim na periferia todos os dias. Como que ela pode ser comparada a uma mulher que trabalha perto de casa, que tem home office, que vai e volta de carro todo dia, que tem uma rede de apoio, que tem alguém dentro de casa que ela paga para ajudá-la a cuidar dos filhos, né, e a cuidar de tudo? Como é que essas duas pessoas têm as mesmas 24 horas no dia? Me conta, gente. Porque não cabe no calendário de ninguém todo esse trabalho invisível que a mulher, que não é tão favorecida economicamente, financeiramente, socialmente, como é que ela pode fazer as mesmas coisas do que uma pessoa que é muito mais favorecida? E que legal que você é favorecida, que você tenha uma rede de apoio, que você tem, por exemplo, marido, mãe, sogra, empregada, irmãos, amigos, que você tem uma grana. Você pode, por exemplo, sair de férias, viajar. Então, tem muito coach, eu vejo,
inclusive alunos meus que vão para o meu perfil e que falam muito sobre a gente tem as mesmas 24 horas por dia. Olha o que eu já fiz hoje desde as 7 horas da manhã. Acordei, tomei meu café, meu laudo café aqui, meu café gostoso, fui malhar, voltei, comecei a trabalhar às 10. Gente, é muito legal você ter essa realidade. Mas a gente precisa entender que nem todo mundo tem, que o nosso calendário, o nosso dia, ele não tem as mesmas 24 horas. Aliás, nunca teve. A Fiocruz, ela trouxe uma rotina de gente que passa mais de 2 horas em transporte lotado para cumprir semana, com trabalho no sábado, que aí a gente está falando, que eu já falei, né, da escala 6 por 1, que muita gente é a favor. Eu acho que ser a favor é uma baita de uma falta de compaixão, né? Mas daí você vai falar em foco e disciplina. Para quem vive essa logística, gente, isso é quase crueldade. O que vocês estão achando aí do que eu estou falando? Estou mandando coraçãozinho, estou feliz. Tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? E lógico, né, gente? Porra, gente, eu trabalho em home office 80% do meu tempo. É uma alegria eu levantar do meu escritório e ir para minha cozinha e comer minha comidinha na minha casa, não pegar o trânsito que eu vejo pelo jornal que está um baita trânsito. Eu não pego. Agora, não dá para dizer que num setembro amarelo, se você não está cuidando da sua saúde mental e da sua lalala mental, emocional, que não é só isso é culpa sua. Isso é culpa de quem não está dando conta da quantidade de coisas que tem que fazer. E ainda, sabe aquela coisa assim, ó, coaches, cuidado quando vocês dizem, fiquem atentos para sair da sua zona de conforto, ter foco em produtividade. Porque às vezes isso para essas pessoas soa como violência, soa como agressividade. Eu estou falando aqui para duas câmeras, tá? Soa violento, soa agressivo. E isso chama falta de empatia, falta de um contexto social mais desenvolvido para você, falta de um entendimento sobre o país que a gente vive. Então, muita gente me fala assim, Yara, por que que você fala sobre política? E eu falo pouco, hein? Eu falo pouco no meu Instagram. E quando eu falo, tem gente que vem brigar comigo, achando que políticas públicas são diferentes do que a gente fala sobre saúde. Gente, não é. Não é. Se a gente não briga, por exemplo, por essa questão da escala 6 por 1, quem é rico vai ficar mais rico e quem é pobre continua mais pobre e doente. Então, sim, eu vou falar sobre compaixão, porque isso é uma realidade no nosso país. Então, quando a gente fala sobre, né, conversas de chat, de WhatsApp, que a gente trabalha hoje 12, 14, 16 horas por dia, né, produtividade e o dia que não acaba em 24 horas, porque não cabe, né? E eu volto aqui na IA porque tem quem prometa muito milagre, né? Ops, não sei se a minha conexão aqui não está boa. Tem, o que os números vão mostrar é o seguinte, 60, eita gente, será que eu caí? Vou continuar aqui, tá? 60% dos encontros, né, dos encontros que a gente tem, eles são encontros virtuais, vocês sabiam? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, entender o que está acontecendo. Travou tudo aqui, gente, e eu quero dizer para vocês e continuar aqui falando sobre o seguinte: a gente precisa aprender, todos nós, a entender que a gente não veio aqui. Eu sou professora de Enneagrama, especialista em traumas. Eu tenho 4 especializações em traumas internacionais. Eu trabalho com psicologia sistêmica. Eu tenho mais de 30 mil horas de atendimento com pessoas. Eu tenho 58 anos de idade. E a gente entende uma coisa que é assim, ó, a conversa hoje dos coaches de saúde mental,
que estão, obviamente, no topo da pirâmide e falam para quem está no topo da pirâmide é como é que você sobe a régua de desempenho, tá? Na base, nas categorias de base, porque a gente está falando do topo, quando a gente fala da base da pirâmide, a régua é outra. A régua é como é que você chega inteiro no domingo, sem pirar, sem pifar, sem matar ninguém. Em 2024, tá? O Brasil registrou mais de 440 mil afastamentos por transtorno mental, mais que o dobro de uma década antes. E boa parte dos afastamentos foi por ansiedade e episódios depressivos. Isso escalou na casa de 67% a 68% em 2023, tá? E claro, tem várias bases aí. Tem Agência Brasil, tem os sindicatos bancários, tem a Você S.A., que traz matérias sérias. Então, saúde também depende do Estado, né? Também depende, não dá para terceirizar, porque o indivíduo tem alguma coisa, a culpa é dele. O que é uma falha estrutural, a gente não consegue botar isso na conta, na nossa conta, tá? Ó, só 46% dos municípios brasileiros têm política ou programa de atendimento em saúde mental. Metade do país vive sem política mínima local para um problema que já derruba a gente do trabalho da escola. Então, né, quando a gente insiste em vender, você procrastina, então vamos fazer uma tabela, né? Vamos fazer um Excel, vamos comprar um livro tal, vamos ler para fazer gestão de tempo, vamos vender organização pessoal, vamos vender que se você não faz, a culpa é tua, né? Como uma solução universal. Todo mundo que trabalha nesse nível, cobrando mais produtividade das pessoas, ignora um buraco, tá? Que acontece dentro do que é a base da pirâmide. Não dá, gente, pelo amor de Deus. Não escute esses coaches que são focados em produtividade e que acham que se você ganha hoje, né, uma, um ganho com IA, eu comecei falando sobre IA, se você faz um trabalho que você demoraria 5 horas em 2 horas, que essas 3 horas que sobraram você vai usar para se divertir. Você vai responder mais mensagem de e-mail, você vai responder mais mensagem de WhatsApp, você vai produzir mais outras coisas. A gente não vai conseguir limitar essa base. Deu para entender? Então, o que, que a gente entende, né? Eu marco aqui toda a minha abordagem em sim, é preciso ter produtividade na vida, ter uma vida mais leve, mas tem dias que você fazer 3 coisas é o máximo que você está conseguindo. Tem que ter um método com clareza e com noção de realidade, a não ser que você seja especializado nos públicos A e B, e que ainda assim também estão doentes, por conta do excessivo padrão de cobrança sobre produtividade, tá? Então, não existe esse cenário em que saúde emocional seja 100% a tua responsabilidade, gente. Não tem. Se você está numa escala 6 por 1, se você cuida de criança, de idoso, você pega 2 condições lotadas, se, né, o ambiente que você vive não é um ambiente legal, né, já está te cobrando um imposto diário em cima do teu sistema nervoso. Em sala de aula minha, nos meus programas, ninguém vai te culpar porque você não medita 40 minutos antes do turno e não faz academia de manhã, porque você não dorme 8 horas em silêncio de mosteiro, porque você mora na quebrada e na quebrada não tem silêncio de mosteiro, tem violência, ou porque você não otimiza o seu domingo. A gente, para desenvolver pessoas de maneira real, a conversa tem que ser muito realista. A gente trabalha na raiz emocional, que vai amplificar o sofrimento e que te deixa refém de padrões que são muito antigos. Ao mesmo tempo em que a gente nomeia aquilo que é estrutural e que exige política pública. Então, exemplos práticos, né, que eu argumento aqui
sem glamourizar sofrimento, sem dizer para as pessoas que elas precisam sair da zona de conforto. Quando eu uso isso com alguém, em geral, que eu estou atendendo no 1 a 1, é um contexto muito cuidadoso. E quando, se eu usar isso numa live normal, com muita gente, eu já falo crucificando. Porque pedir para a base da pirâmide sair da zona de conforto, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, gente, é de um absurdo e é de uma crueldade. Uma gestão mínima que você tenha no ambiente que você tem, né, e que não é o ambiente ideal, é fechar, por exemplo, circuito de notificação em janela fixa do dia, recusar reunião sem pauta. Gente, tem gente que tem problemas muito piores do que esses. E eu não estou falando que não tenha que falar para eles. Mas eu estou dizendo que, assim, para de dizer que as chances e as possibilidades e as oportunidades são iguais para todo mundo de crescer, ficar milionário e performar. Tá? Tem um montão de pesquisa que eu leio da Microsoft, que eu já inclusive atendi a Microsoft, que fala sobre as interrupções a cada 2 minutos, avalanche de mensagens que tiram você do foco, né? Então precisa proteger pequenos blocos ali para você mudar a tua fisiologia, tá? Tem fronteira emocional básica com trabalho, quando a gente aprende a dizer não. E quando não, é criar uma combinação muito realista de um cuidado em casa, no lazer. Tem letramento emocional para você reconhecer gatilho. Uma vez eu falei para um cara, há muitos anos isso, eu falei, isso me dá gatilhos. O cara falou para mim, o que é isso? Gatilho? Né? A gente hoje precisa reconhecer gatilho de colapso, de quando você está colapsando. Tá bom? Era isso que eu queria falar sobre o Setembro Amarelo. E não é, né? Eu vejo assim, ó, inúmeras abordagens falando que Setembro Amarelo é porque você não se cuida. Gente, para com isso, hein? Não, 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 não. Não é isso, não. Isso só vai, sabe o quê? Te deixar mais estressada e tirar mais ainda a tua paz. Vai te gerar uma coisa que a Igreja Católica adora, né? E tem muito coach evangélico, muito coach que traz isso como uma maneira de manter você preso a manada pensando igual, gerando poder a eles, que é que você tem que sair da zona de conforto e mudar a sua vida. Precisa, no seu tempo, da maneira que você pode. Ah, bom domingo agora, tá, gente? Vá ter o seu descanso, né? Vá fazer as coisas que você precisa fazer. Não, Yara, eu vou fazer comida, vou lavar a louça, vou limpar a casa, vou cuidar da minha mãe que está doente, cuidar do marido que não ajuda muito, tá? Tem uma aula gratuita na minha comunidade sobre compaixão e empatia. Eu acho que é tudo que a gente precisa no mundo. Eu não vou me estender mais aqui, mas eu digita aqui nos comentários que você quer a aula que eu te mando o link. Tá bom? Beijo para vocês e um domingo do que der para você fazer, do que seja possível você fazer.